Imagina presenciar acontecimentos tão bizarros que parecem desafiar as leis da natureza e a própria lógica humana, de fenômenos climáticos impossíveis a aparições que lembram portais dimensionais. Cada registro dessa lista vai te fazer questionar o que é real e o que não deveria existir. Conheça as coisas estranhas que estão acontecendo no mundo todo. Ninguém sabe o porquê. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Em agosto de 2024, esse vídeo foi gravado por uma mulher que estava a caminho de um aeroporto aqui no Brasil. E nele podemos ver uma cruz perfeita que se formou no céu por alguns instantes. Era madrugada e as ruas estavam vazias. Porém, o tempo fechado fez com que a formação se destacasse entre as nuvens escuras, mas como isso aconteceu e o motivo são completamente desconhecidos. O intrigante dessa história é que a moça acabou desistindo do voo, acreditando que aquilo fosse um sinal. Porém, o bizarro mesmo aconteceu uma semana depois, quando um avião da Voepaz perdeu sustentação e caiu em Vinhedo, São Paulo. Outro registro parecido aconteceu meses depois no Alasca, quando moradores perceberam que por trás da neblina era possível ver uma cruz iluminando o céu escuro. O formato perfeito é impressionante e por isso muitos acreditam que elas são sinais divinos enviados a essas regiões. Você acredita em super-heróis? Porque o que essa câmera captou parece ter saído direto de um filme de ficção. Tudo parece normal, até que algo despenca do teto. A física diz que não haveria tempo de reação. Mas repare, no mesmo frame em que o objeto cairia sobre o avô e o neto, algo ou alguém surge como um raio. É um borrão tão rápido que a câmera mal consegue registrar. O vulto arranca os dois do local exato do impacto, deixando apenas a poeira do objeto que caiu no chão. Não há rastro do avô, do neto ou do salvador. Foi uma tecnologia desconhecida, um ser com super velocidade ou um anjo da guarda agindo na hora certa? Deixe sua teoria nos comentários. No interior de Washington, nos Estados Unidos, um homem percebeu uma movimentação estranha em cima do seu rancho e começou a filmar o que parece ser uma nave camuflada, quase que completamente invisível. Uma estrutura voadora de formato triangular flutua pelo céu, refletindo a luz do sol em algumas partes. E só por isso chamou a atenção do fazendeiro. Ela não emite barulho algum, parecendo alguma tecnologia desconhecida para se camuflar pelo céu sem ser percebida. Ufólogos do mundo inteiro debateram a veracidade desse vídeo, com alguns alegando ser claramente uma tecnologia alienígena, mas outros discordando e atribuindo a alguma tecnologia terrestre secreta, escondida pelo exército norte-americano. Qual seria o mais provável? No dia 1º de janeiro de 2025, essa nuvem estranha apareceu no estado do Kansas, mas ninguém sabe muito bem o que foi que causou a sua formação. O tamanho é impressionante e dentro do gás escuro e denso, dá para ver um interior luminoso, parecendo um turbilhão de fogo. Como se já não fosse mistério o bastante, a parte laranja e brilhante ainda é dividida em blocos, seguindo um padrão que dificilmente uma nuvem comum seguiria. Especula-se que algum incêndio ou explosão em propriedade rural teria acontecido e sido abafada pelas autoridades locais para preservar o dono, enquanto outros apostam em alguma experiência do governo que não deu muito certo e acabou se tornando visível. No final, o estranho fenômeno apareceu e desapareceu sem deixar explicações para a população local e sem virar notícia no país, algo ainda mais estranho do que a própria nuvem de fogo. Enquanto se apresentava ao vivo, essa cantora fez algo que não parece ter nenhum sentido lógico.
Ela estava com o microfone em uma das mãos, mas quando foi voltar a cantar, o objeto se materializou. Que viagem é essa? O trecho foi gravado por um fã da plateia, que depois percebeu o registro anormal que tinha feito. Afinal de contas, a mão com o microfone estava atrás do corpo dela, quando ele surge na outra que estava na frente. Não tinha nenhuma possibilidade de passar o microfone de uma mão para outra, o que levantou a suspeita de uma verdadeira falha na realidade. Se você visse algo bizarro e sem explicação no céu, ficaria mais curioso ou mais assustado. Um turista no México, por exemplo, ficou intrigado quando estava no meio de uma trilha e viu nada menos que um homem flutuando no céu. Ele não está se mexendo, nem subindo e nem caindo, apenas parado, completamente estático e na mesma posição por vários minutos. Apesar de estar em uma área de mata, tudo acontece em plena luz do dia, levantando diversas questões depois que o vídeo foi parar na internet. Como ele está se sustentando no ar? Por que ele não sai daquela posição? Não existem tirolesas ou nenhuma outra coisa que poderia estar sustentando o homem lá, sendo talvez mais um caso de bug na nossa realidade. Um registro completamente fora do normal vem intrigando as pessoas, uma vez que nele podemos ver uma árvore se movimentando sozinha pela rua. Alguém conseguiu gravar uma árvore inteira flutuando pela rua como se tivesse vida própria, e não só isso, como se estivesse indo para algum compromisso. Mas como isso seria possível? Ela não tem raízes, mas sim uma espécie de cesto no final do seu tronco, que se movimenta de maneira independente, às vezes até mesmo saindo do chão, algo difícil de se entender. Os movimentos não são nada naturais, e a especulação mais comum foi a de que seria um drone fazendo o transporte, coisa que o peso de uma árvore não iria permitir. Mas então, o que era? Agora, dá só uma olhada nesse vídeo que foi feito em alguma cidade dos Estados Unidos. Nele, vemos uma quantidade absurda de luzes piscando no céu por bastante tempo e numa área gigantesca, porém ninguém sabe dizer do que se trata. Os flashes são tão intensos que chamaria a atenção de qualquer pessoa, porém esse é o único registro do qual se tem conhecimento, pelo menos até agora. É justamente a falta de outros vídeos e principalmente a falta de notícias na mídia sobre esse evento que levou à conclusão de que pode ser algum tipo de experimento governamental, como por exemplo o projeto Bluebeam, que seria uma espécie de plano secreto de vários governos para controlar a população através de eventos que se parecem sobrenaturais, usando tecnologia avançada. Alguém consegue pensar numa outra possibilidade? Em 2024, uma cena apocalíptica foi vista no sul do Japão, quando uma das praias amanheceu com milhares de sardinhas mortas, ocupando mais de 1 quilômetro de extensão na beira do mar. Algo assim nunca havia sido registrado antes. A quantidade de peixes mortos que foram jogados para a areia, assim como os que ficaram boiando com as ondas, deixou a população assustada com o cenário de fim do mundo. Mais assustador ainda é que ninguém sabe o motivo da morte em massa desses animais. Alguns dizem que eles pegaram uma corrente de água fria muito intensa, e outros apontam que poderiam estar sendo perseguidas por predadores e acabaram tendo um colapso por exaustão, algo que parece bem improvável pela quantidade de peixe que estava ali. O que chama a atenção é que o governo japonês emitiu uma nota alertando para que ninguém comesse as sardinhas, o que só deixou todo mundo com ainda mais desconfianças sobre o que aconteceu com esses bichos aí.
Enquanto cruzavam um deserto de carro pela Arábia Saudita, alguns amigos tiveram que parar ao perceber que do meio da areia estava brotando nada mais que um verdadeiro rio de petróleo. Os caras ficaram sem acreditar no que estavam vendo e começaram a filmar, impressionados com o que estavam vendo. Era uma fenda com um óleo escuro jorrando até formar um oásis de combustível cru. Eles dizem que entraram em contato com as autoridades competentes, que no mesmo dia já foram até o local e cercaram a nascente de petróleo, provavelmente para explorar e extrair o recurso o quanto antes. O Oriente Médio é famoso pelas suas reservas de petróleo, mas encontrar uma fonte assim no meio do nada é impressionante até mesmo para eles. Imagina, você vai fazer um cruzeiro, olha para o céu e vê centenas de pássaros sobrevoando o navio. Eu já iria achar que era um sinal de que vai dar ruim, mas a coisa piora quando eles simplesmente decidem entrar na cabine. Os animais literalmente invadiram e tomaram conta do quarto em poucos segundos, dando a maior dor de cabeça para quem viajava e para a tripulação. O capitão disse que por conta de uma tempestade inesperada, é provável que os animais tenham tentado fugir e viram a embarcação como um abrigo, mas tem gente que diz que isso tem uma vibe meio praga do Egito. Seria isso, na verdade, uma maldição? Um homem estava na calçada se filmando e acabou gravando algo que foi bem além do seu rosto. Enquanto uma mulher está cruzando a faixa de pedestres, vem um carro e atinge a coitada. Mas coitado mesmo foi o motorista do veículo, já que, de alguma maneira, a frente do carro ficou completamente destruída, enquanto a moça saiu ilesa sem nenhum arranhão. É impressionante como o veículo, mesmo rápido, não parece nem ter assustado a mulher, que continua andando como se ela não tivesse acabado de ser atingida por um veículo no meio da rua. Mais um registro de falha na realidade, ou uma mulher dotada de habilidades especiais, capturada em vídeo. A rapper argentina Nicki Nicole foi convidada para fazer um lançamento de dados durante o intervalo da Queens League em Barcelona, mas o registro vai muito além do resultado do lance. Enquanto todo mundo estava de olho no dado, repare na bola que aparece rolando atrás dele. Ela simplesmente some depois que o dado para e nunca mais é vista dentro do campo. Ela estava girando e tudo indica que deveria ter continuado por mais alguns metros, mas não, ela só desaparece em pleno intervalo, com todas as câmeras apontadas para o campo. O que não faz sentido, não existem muitos lugares para onde a redonda possa ter ido, e parece improvável que ela tenha decidido parar bem atrás de onde o dado caiu, sendo mais uma coisa que acontece diante de uma enorme plateia, mas que ninguém consegue dizer exatamente qual é a explicação. A natureza é, sem dúvida, a maior protagonista de eventos que desafiam nossa lógica. Um dos exemplos mais surreais já registrados é o fenômeno da chuva de peixes. Imagine o choque, peixes caindo do céu no meio de uma cidade, e o mais impressionante é que muitos não estavam mortos, mas saltitando no asfalto como se tivessem acabado de sair do rio. O mistério se torna ainda maior quando notamos que não havia água por perto. A ciência, porém, explica o impossível. Trata-se de uma tromba d'água, um tornado que toca a superfície de um rio ou lago. A força do vento suga a água e os cardumes, transportando-os nas nuvens por quilômetros, até que a tempestade perca força e os despeje sobre a cidade. Tente apenas imaginar a confusão mental dos moradores ao verem o jantar caindo do telhado, antes de saberem que era um fenômeno meteorológico e não um milagre ou apocalipse.
Sei que esse caso tem explicação, mas foi tão maluco que resolvi colocar aqui. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!